Olá, eu sou o professor Bruno Medeiros. Começa agora o Direito para Todos. E antes de entrarmos no tema de hoje, eu vou te fazer o seguinte pedido. Manda agora o link desse vídeo para geral, pro grupo do futebol, pro grupo do Lula, pro grupo do Bolsonaro, pro grupo da igreja, pro grupo das músicas, pro grupo da agricultura, da pesca, de tudo que você tiver aí, pro grupo do Flamengo, pro grupo do Vasco, pro grupo do Corinthians, pro grupo do São Paulo, pro grupo do Palmeiras, pro grupo do Nacional, pro grupo do São Raimundo, para todo mundo, para que a gente possa ter acesso ao melhor conteúdo que a internet possa te disponibilizar. Porque um cidadão inteligente é um cidadão que conhece seus direitos. Então, por isso, hoje eu venho trazer sobre uma breve apresentação sobre 3 direitos que você possui na área do direito de família, que muitas das vezes são negligenciados. Muitas das vezes nós não sabemos que possuímos alguns direitos. E, como diz a própria Escritura Sagrada, o povo perece, o povo peca por falta de conhecimento. Então, para que você não venha perecer, ou como diz o amazonense, para que você não venha se lascar, eu estou aqui para te apresentar o Direito para Todos com o professor Bruno Medeiros. E como dizia Senhor Abravanel, vem pra cá, mamama, oi! Se você estiver assistindo o vídeo hoje, dia 10 de novembro de 2022, seja de Manaus, seja de São Paulo, seja de Porto Alegre, de qualquer lugar desse planeta Terra, desse Brasil varonil, eu te digo, seja bem-vindo a este vídeo. Mas, se você estiver assistindo em outra data, em outro momento, como dizia Silvio Luiz, confira comigo no replay. Então, gente, brincadeiras à parte, eu gostaria de falar sobre 3 direitos aplicáveis ao direito de família, que a maioria das pessoas não se atenta, ou quando lê rápido, passa batido, ou esquece. Produção, consegue uma água gelada para mim aí, por favor? Então o que acontece, gente? Vamos lá. Os principais direitos que são relacionados, que uma pessoa que é casada ou que convive em união estável, são alimentos, partilha, e tem mais um que é o bônus que eu vou falar no final para você que acompanha esse vídeo até o fim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alimentos. Antes, eu gostaria de explicar um pouco sobre casamento e sobre união estável. No Brasil, existe um entendimento sobre a família tradicional. O que é família tradicional? Aquela família que ela é oriunda do casamento. É a família que ela é a família formalizada através da união civil. Não somente união estável, mas também união civil através dos laços contraídos pelo matrimônio, pelo casamento, pelo cartório, pela igreja, ou mesmo só um deles com preponderância, é óbvio, do casamento civil sobre o religioso. O casamento religioso ele só prova união estável, ele não prova o casamento de fato e nem de direito. Então vamos lá. Infelizmente, como no Brasil existe um crescimento muito grande da informalidade, na união estável, nas relações de trabalho e outras relações jurídicas, no Brasil muito se costuma se adotar o jeitinho brasileiro. Nós temos união estável, nós temos empregos informais, nós temos pessoas que sonegam impostos e por aí vai. A Constituição Federal diz que é reconhecida como entidade familiar o homem entre a mulher advinda do casamento e também da união estável, mas que o Estado deve facilitar a conversão da união estável em casamento. Por quê? Porque a união estável ela tem uma certa precariedade com relação ao casamento. O casamento você prova somente com um documento,
com a certidão. Já a união estável é necessário uma demanda judicial, uma batalha jurídica, é necessário produção de provas para que se chegue nisso e às vezes a pessoa não consegue provar. Então, por isso que optar entre casamento e união estável, opte pelo casamento. Opte pelo casamento. Com relação à questão dos alimentos, nós temos o arbitramento. Quem é que pode pedir pensão de quem? Um filho pode pedir pensão do pai, ou melhor, dois pais, que pode ser mãe também. Ou seja, numa separação, num divórcio, numa dissolução de união estável, o pai que fica com o filho ou a mãe que fica com o filho podem ingressar com o outro pai, com a outra parte, ou seja, com o pai ou com outra mãe que não está com a guarda, que não é guardião, pode-se ingressar com ação visando que o seu pai ou sua mãe custeie todas as suas despesas de caráter alimentar, tais como alimentação, vestuário, lazer, plano de saúde e outros que agora a minha memória não me ajuda e eu não consigo lembrar de tudo porque eu já estou com 39 aninhos, o papai já está ficando velho, né? Então vamos lá, mas basicamente é isso que eu falei para vocês. Geralmente, na maioria dos casos, 90% ou mais, é o filho que pede os pais. Porém, o contrário também pode ser verdadeiro. Se você tem um pai, um avô, velhinho ou idoso que está passando por dificuldade, necessidade, enfermidade, comprando medicamentos caríssimos, ele também pode ingressar com uma ação no judiciário para que o judiciário provoque o filho dele para que ele cuide do velhinho, do pai, do avô. Em tese, isso não deveria ser necessário, porque nós deveríamos cuidar dos nossos até o fim. Mas, infelizmente, nós estamos num país onde é supostamente atrasado e que nem todo mundo tem o brio e o zelo de cuidar dos seus direitos e de cumprir com suas obrigações. Então, o que acontece? A legislação prevê que você pode pedir alimentos, os parentes um do outro. Aquele que necessita pede daquele que tem. Então existe o chamado binômio possibilidade e necessidade. Ou seja, a pessoa que paga a pensão, ela tem que poder pagar. Ela tem que ter um trabalho, uma renda, um provento de qualquer natureza. E a pessoa que pede, ela tem que ter a necessidade. Ela tem que estar passando por dificuldade de tal forma que se ela não tiver esse custeio alimentar, ela pode ter prejuízo, pode passar por maus bocados, que são chamados fumos boniures e o perigo embora. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Ou seja, tais critérios são norteadores para que o juiz fixe o pagamento da pensão alimentícia, salvo engano, no artigo 4º da Lei de Alimentos. Então, esse é o primeiro direito. Alimentos. O segundo direito, partilha. Numa eventual dissolução de união estável ou divórcio, você, cônjuge, você, companheiro ou companheira, você tem direito a partilhar os bens que vocês adquiriram na constância da união. Óbvio que isso é analisado sempre caso a caso, conforme o que consta na certidão de casamento, o que consta em eventual pacto antinupcial. É necessário analisar a documentação completa das partes, mas via de regra, o regime automático é a comunhão parcial de bens. O que isso significa, trocando em miúdos? Significa que você juntou seus paninhos de bunda com a outra pessoa, vocês eram príncipes e princesas e depois viraram sapos. Quando viraram sapos, aí cada um quer ser o dono da lagoa sozinho. Por exemplo, no filme do... Amor, qual é aquele filme? Do Shrek, Shrek 1. Quando o burrinho chega com o Shrek, né, amor? E ele diz que aquele pântano é metade dele porque ele ajudou o Shrek a conquistar aquele local. É a mesma dinâmica que acontece no casamento e também na união estável. Se vocês adquiriram juntos o patrimônio, o ideal é que no momento da partilha, no cortar do bolo, que o bolo seja cortado no meio. Inclusive é isso que o burrinho faz com o Shrek. Ele diz que a metade daquele pântano é dele porque ele ajudou a construir aquele patrimônio ali. É assim que você, burrinho, é assim que você, Shrek, vai conseguir fazer na sua partilha de bens, na sua separação ou no seu divórcio.
E por fim, que é o último dos direitos pelos quais eu venho falar aqui com vocês, é a sucessão, o direito à sucessão, que é um dos direitos de família. Ou seja, se os seus pais possuem um patrimônio, os seus pais não podem dispor de mais da metade do patrimônio sem que prejudique um dos herdeiros. Ou seja, se o seu pai possui uma casa... Obrigado, mandíbula. Se o seu pai possui uma casa, ele pode vender a metade da parte da casa, do imóvel, e a outra metade ela se destina à herança. Porque uma metade da herança é chamada parte disponível, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode tacar fogo, e a outra parte é a parte indisponível, ele não pode fazer o que ele quiser, isso está previsto na legislação. E se for feito doação, compra e venda, simulação, qualquer coisa à margem da lei, ou mesmo dentro da lei, é considerado como antecipação da legítima, ou seja, como uma herança antecipada. Então, pensa nisso você também, como diz o doutor, nosso colega da nossa turma do curso Advogado Inteligente. Eu quero agradecer aqui a nossa presença, aqui a presença da minha esposa, doutora Gilmara Medeiros, de sua colega, doutora Nayara Gabriela, com Y ou sem Y. Então, gente, basicamente, esses são os 3 direitos de família: alimentos, partilha e sucessão, direito à herança. Então, se você gosta de conteúdos como esse, curta, comente e compartilhe, clique no sininho, ative as notificações. E se você é advogado ou empreendedor, você trabalha num pequeno negócio, adquira o nosso curso Advogado Inteligente, onde nós trabalhamos marketing, tráfego pago e orgânico e as demais estratégias para crescimento do seu negócio. Então, beijo do gordo, até o próximo vídeo. Fui!